Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do santuário. Nós estamos iniciando uma nova série a respeito desse maravilhoso assunto, que é a base e fundamento da nossa fé cristã. O santuário é o assunto que amarra todas as outras verdades da Bíblia Sagrada de forma harmoniosa, profunda, e essa verdade nos permite ver com outros olhos a história da Bíblia, as profecias, os evangelhos, a luta entre o bem e o mal, o grande conflito. E nós gostaríamos hoje de apresentar uma introdução do assunto e principalmente mostrar em que consistirá a nossa série, qual será a abordagem que nós daremos a este estudo. Não será centralizado na simbologia, mas nós falaremos com certeza da simbologia, porque está ali o coração desse estudo, mas será num aspecto de mostrar que Deus deixou muitas informações para que nós confirmemos que Jesus era o Messias, que ele seguiu a liturgia do santuário, que a sua igreja seguiu, Deus conduziu a história de Israel segundo a liturgia do santuário, e todos nós somos convidados a, entendendo essas lições, seguirmos esse exemplo que eu citei, do povo de Israel, da igreja cristã, de Jesus, e nós, para que nós possamos nos prepararmos para estarmos diante do Pai um dia, logo depois que Jesus voltar, tá bom? Então, a nossa série, intitulada Santuário, a grande motivação é compartilhar uma série de compilações que eu consegui fazer ao longo desses anos, e nós temos um conselho de Ellen White no livro Cristo em seu Santuário, na página 7, e aqui é descrito o seguinte: a compreensão correta do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce da nossa fé. Todos nós temos um lugar onde nós moramos, onde nós trabalhamos, e nós sabemos o que significa um alicerce. Um alicerce é o fundamento, é a base. Sem base, sem fundamento, uma estrutura, ela não se sustenta. De maneira que a nossa fé, que a convite de Deus precisa ser racional, precisa ser baseada num dom que vem de Deus, ela é baseada no conhecimento do santuário. Porque o santuário vai nos explicar a respeito de verdades cujo personagem central é Jesus. E para nós darmos início ao nosso estudo, feita essa introdução muito rápida, e para nós abrirmos aqui a palavra de Deus, iniciarmos com a bênção do Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração. E a irmã Marilanda vai orar por nós, pelo nosso estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aceita mais uma vez a gratidão, Senhor, porque pessoas inteligentes desenvolveram essa tecnologia para que nós pudéssemos estudar à distância a Tua palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito possa atuar fortemente na vida de Johan, que vai mostrar para nós sobre o santuário, e que todos nós que estamos ouvindo agora, e aqueles que vão ouvir depois, que o Senhor também envie o Teu Santo Espírito para nos dar entendimento, compreensão, e vivermos, Senhor, de uma maneira que nós possamos nos preparar para a Tua volta. Amém. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, obrigado. Cientes de que é uma boa atitude e seguindo o conselho de Ellen White, nós vamos iniciar essa série estudando o santuário. Como eu disse, todos os símbolos do santuário remetem a um personagem central da Bíblia, o personagem central do universo, o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus. Quando nós olhamos para o santuário e vemos a simbologia, e neste caso uma vista, né, lateral dos principais móveis do santuário, nós vamos escrevê-los daqui a pouco, nós vemos que eles estão configurados numa posição de maneira que nós podemos dizer que o santuário é a sombra da cruz. Se você olhar de cima, a gente tem um outro slide para mostrar isso mais claramente, os móveis do santuário estão colocados de maneira que a cruz é a projeção da cruz, né, que segue a disposição dos móveis do santuário no átrio, no tabernáculo, né, na tenda que está dividida no lugar santo e no lugar santíssimo.
tá bom? Então, nós vamos falar de Cristo, de Jesus, da história do povo de Israel, mas sempre mostrando qual era a lição, qual era o aprendizado que Deus queria que os seus filhos, ao longo da história, entendessem através dessa escola da salvação, tá bom? Quais são os santuários que existem, que são citados e mencionados na Bíblia? Primeiro, o santuário verdadeiro, o original, né? O qual Moisés viu em visão e Deus mostrou para ele, que é o santuário celestial. Não sei se alguns de vocês, talvez temos pessoas de outras comunidades da nossa igreja, além da nossa igreja adventista, e nós estamos muito felizes por isso. Algumas pessoas não conhecem, não sabem que existe um santuário lá no céu, um celestial. Você pode tomar um tempo hoje, mas nós vamos usar a Bíblia posteriormente para confirmar esta afirmação que eu estou fazendo. Hebreus 9 indica, né, Paulo inspirado por Deus, de que Jesus se encontra num santuário lá no céu, onde ele, depois de ter ressuscitado, ele ascendeu e está ministrando e está intercedendo por nós. Então, muitos anos, alguns milênios antes de tudo isso, né, de Jesus ter ressuscitado, Deus mostrou esse santuário para Moisés e disse para ele: você vai construir um santuário usando como modelo aquilo que você está vendo. Estou parafraseando Êxodo 28, tá bom? Então, Moisés construiu uma maquete em tamanho real daquilo que ele viu. O verdadeiro tem dimensões que a gente não consegue imaginar, tá? Então, o mais conhecido de todos os santuários é aquele que Moisés construiu no deserto, a pedido de Deus, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. A história de Israel é um pouco longa, né? Não estamos para falar sobre isso, mas depois dos 40 anos no deserto, vieram a época dos juízes, a época dos reis, e depois de Davi ter instaurado um governo mais regular, né? Mais harmonioso e com a bênção de Deus, seu filho Salomão teve a alegria de poder cumprir um sonho de Davi, construir um santuário, não com as dimensões, não com os mesmos materiais daquele que Moisés construiu, mas na essência com os mesmos compartimentos, conectando a mesma liturgia para que o povo pudesse se lembrar das lições do santuário do deserto, ok? Deus abençoou com fogo o primeiro dia da inauguração desse templo, desse santuário, né, mais conhecido como Templo de Salomão, e Deus se fez presente naquele dia. A história foi triste, o povo se apostatou, se desviou da verdade, foram adorar outros ídolos de nações pagãs, e então o santuário foi destruído. Depois, Zorobabel, nós temos a história da reconstrução da cidade de Jerusalém, depois do domínio babilônico, Esdras, Neemias, esses livros da Bíblia contam como foi essa reconstrução, essa luta, e com a autorização de alguns reis persas, eles levaram alguns recursos e pessoas para resguardarem os construtores do templo e da cidade de Jerusalém. Ok? Também existe já no Novo Testamento o templo de Herodes, o qual Jesus andou, tá bom? Em Jerusalém, Jesus, Emmanuel, Deus conosco, andou nesse santuário, e esse santuário foi destruído finalmente no ano 70 depois de Cristo, após 2 cercos por parte dos romanos, quando eles invadiram a Palestina, tá bom? Então, além desses 5 santuários físicos, um deles no céu, né, é físico, mas é também espiritual, nós temos na palavra de Deus Paulo dizendo que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso encontra em 1 Coríntios 3,16. Então, nosso corpo é um santuário. Deus quer habitar em nós e quer transformar a nossa vida para que nós estejamos junto com Ele para todo sempre. E por isso que nós estamos aqui, para aprender não só a respeito dos símbolos desses 5 primeiros santuários, e sim, lá no final da nossa série, nós fazermos as aplicações corretas em relação ao que Deus deseja para cada um de nós, tá bom? Se estamos falando
da salvação, ela precisa fazer sentido e, de forma prática, essas lições têm que mudar a nossa vida. Tá bom? Então, vamos adiante. Esse vai ser um segundo capítulo, um terceiro capítulo. Nós vamos ver no Antigo Testamento quais são as referências e onde nele se encontra o santuário. Obviamente, alguns já podem dizer, mas o santuário teve seu início no livro de Êxodo, né, quando Deus mandou a Moisés construir no deserto. Mas existem referências não diretas e indiretas de que no Gênesis, a maneira como Deus configurou o Jardim do Éden já transmitia a ideia de que ali haviam diferentes compartimentos, tá bom? Só para você ter uma ideia, e aí já explicando um pouco o santuário terrestre, estamos vendo aqui uma vista de uma réplica real que foi construída no deserto da Palestina, e ali nós estamos dentro do pátio, essa foto foi tirada dentro do pátio, do átrio, e aqui vocês estão vendo o altar do sacrifício, e aqui quem está vendo meu mouse, nós temos a pia, e aqui dentro está a tenda, né, do tabernáculo. Então, assim como esta pia continha água, no Jardim do Éden passava um rio, ok? Então esse rio tem uma correlação com a fonte de água ou a pia, que eu estou mencionando que se encontra aqui no átrio, tá bom? O Jardim do Éden é descrito que ele tinha pedras preciosas que poderiam ser vistas. Então, essas pedras, as mesmas pedras, são citadas no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, que ministrava no lugar santíssimo do santuário, tá bom? O Jardim do Éden tinha uma entrada, um portal. Ele é mais conhecido no momento em que Adão e Eva foram expulsos desse jardim, e então anjos ficaram vigiando para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, né? Então ali a entrada dava para o mesmo lado, tanto do santuário terrestre do deserto, quanto o Jardim do Éden, para o lado oriental, onde sai o sol. Os querubins, né, da entrada, como eu disse, vigiando ali no Jardim do Éden, eles também se assemelham aos querubins protetores, vigiantes da Arca da Aliança, no lugar santíssimo, ok? Os verbos que aparecem no Jardim do Éden por ordens divinas dados a Adão e Eva são lavrar e cuidar, sendo que essa palavra lavrar e guardar, ela tem a sua correlação e semelhança. Nós vamos estudar abrindo os textos bíblicos no capítulo que nós vamos estudar o santuário no Antigo Testamento. Vamos entender que os levitas também tinham a mesma função sacerdotal de cuidar dos móveis do santuário, guardar, proteger, conduzir, etc, etc. Então, qual é o que a gente pode capturar dessa comparação muito simples, né, do Jardim do Éden com o santuário? É que ele veio à existência e a uma visibilidade maior depois da ocorrência do pecado. Mas se o santuário celestial é muito mais antigo do que o terrestre, obviamente porque ele é original, então existe a possibilidade que ele tenha tido uma outra configuração que nós desconhecemos. E alguns vislumbres podem ser mostrados no Jardim do Éden, tá bom? Então nós vamos ver quando formos estudar o santuário no Novo Testamento, que o Apocalipse também dá sinais de como é o santuário celestial. Mas, de novo, a ênfase do santuário é para resolver o problema do pecado, para resgatar o ser humano. Então, ele tem uma ênfase maior após o surgimento do pecado nesta terra, ok? Vamos adiante. Além do Gênesis, né, nós sabemos que um cordeiro foi morto para representar a Jesus, para ensinar uma lição de que um inocente deveria morrer. Sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados, é o que a Bíblia diz. Então Adão e Eva viram um cordeiro sendo morto para o perdão dos pecados deles. Abel, né, ele sacrificou um cordeiro e ele foi morto também como um inocente, assassinado pelo seu irmão Caim. Noé sacrificava cordeiros, Abraão, Jacó. Então, a rotina do santuário, no móvel, o altar do sacrifício, que
era o local onde os cordeiros eram mortos e logo depois queimados, ele já aparece na história destes personagens bíblicos no Antigo Testamento, antes mesmo de Deus ter mostrado para Moisés o santuário e Moisés ter construído ele no deserto. Ok? Então, vejam que, assim como a lei de Deus existe antes dos judeus terem recebido o decálogo, o santuário existe antes de Moisés ter visto ele em visão para tê-lo construído. Tá bom? Porque o Cordeiro, representação máxima de Jesus, um dia viria para nos salvar, foi a lição principal que estes patriarcas receberam a pedido de Deus. Tá bom? Então, o que nós vemos no deserto, e Deus preparando o seu povo para possuir uma terra, mas principalmente para ser bênção para outras nações, é um Deus preocupado em mostrar lições para que esse povo, com essas lições colocadas em prática, pudesse compartilhar essas verdades com outras nações, que sacrificavam crianças, sacrificavam mulheres, tinham outro tipo de rituais, não era um inocente que salvava, era uma espécie de salvação pelas obras, agradar os deuses com esse tipo de sacrifícios, algo muito diferente do que Deus propunha para o seu povo com o sacrifício dos cordeiros. Então nós vamos, quando formos estudar o santuário no Antigo Testamento, vamos entender também que o livro de Josué, né, ele viu um personagem com vestimentas parecidas, né, as de um sumo sacerdote. O santuário no livro dos Salmos, Isaías, né, um carvão, umas pedaços de cinza sendo colocado em contato com o profeta Isaías, quando ele recebeu em visão, né, por parte de Deus. Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que essa profecia tem a ver com o santuário? Como a explicação da liturgia do santuário permite que nós possamos entender essa profecia e outras de Daniel. O livro de Abacuque também, tá bom? Para quem tem interesse de estudar o livro de Daniel, nós já passamos por uma série no nosso canal. Depois que vocês forem receber o vídeo do YouTube, você vai poder acessar a série que nós gravamos o ano passado sobre o livro de Daniel também, com ênfase profético, não do santuário, ok? Num capítulo posterior a esse, nós estudaremos a respeito do santuário no Novo Testamento. Nós dissemos que o santuário conecta as verdades da Bíblia, então ele vai trazer a origem, né, no deserto e todos os demais santuários e vai ser demonstrada a sua referência, né? Jesus citou, passou pelo santuário, ele diz que o santuário era a casa do seu pai, ele ficou bravo quando eles estavam usando da liturgia, dos símbolos, dos animais para fazer comércio. Então, Jesus sabia da importância de toda essa simbologia, né? Apenas como curiosidade para você se antenar e não perder o nosso estudo, né? Quando Jesus foi recebido pelos sábios do Oriente, eles não eram magos, né? Eram sábios, a tradição nos diz que eram magos, mas eles não eram magos, eles eram sábios. Eles entregaram ouro, incenso e mirra, elementos da liturgia do santuário terrestre. Nós vamos ver o santuário nos evangelhos, vamos ver a composição do sinédrio, como Jesus foi acusado, a posição em que ele se encontrava, e como essa perspectiva do sinédrio, que tem a ver com o santuário, vai ocorrer quando Jesus voltar e ele não estará no papel de acusado, ele estará no papel de juiz. A inversão dos protagonistas vai ocorrer na segunda vida e o sinédrio vai ilustrar qual vai ser o fim daqueles que condenaram Jesus, sendo que eram líderes do seu próprio povo, né? O santuário nas cartas de Paulo, nós vamos poder recapitular e ver como Paulo dominava o assunto do santuário para ele trazer verdades para todos os cristãos de todos os tempos usando o assunto do santuário. No Apocalipse, então, nem se fala. O Apocalipse está recheado de símbolos, castiçais, candeeiros, Jesus, o protagonista, né, do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Ele veste roupas sacerdotais nos primeiros capítulos do livro,
E para quem tem interesse de conhecer mais o Apocalipse, nós tivemos uma série muito longa, muito abençoada, e também está gravada no nosso canal, versículo a versículo, nós tivemos a oportunidade de explicar a respeito desse fascinante livro. Então, o santuário à luz das profecias apocalípticas será apresentado nesse estudo posterior, daqui a umas 3, 4 semanas, tá bom? As 7 pragas, não sei se você sabia, as pragas saem do lugar santíssimo. Por quê? O que isso significa? Qual a relevância disso, né? E por que ela é direcionada para os ímpios? Então, vamos entender de que chegado o momento na história do pecado no mundo, já na fase final da liturgia do Santuário Celestial, Deus vai enviar a paga final pelo pecado, um castigo a partir do seu trono que se encontra no lugar santíssimo, tá bom? A Nova Jerusalém e o tabernáculo de Deus está recheada de símbolos e materiais do santuário celestial. O Éden será restaurado porque o Apocalipse é uma réplica, né, do Gênesis, os mesmos elementos que se protagonizam no grande conflito no Gênesis se repetem no Apocalipse, e nós também gravamos uma série muito bonita sobre Gênesis, as profecias do Gênesis também. Estão aí as dicas. Eu sei que estou passando muitas ideias para você ocupar o seu tempo, mas fique tranquilo que Deus vai permitir que você possa aprender tudo isso. O milênio nada mais é representação do que ocorreu com o bode Azazel, quando no dia da expiação, e nós vamos dedicar um único dia para estudarmos o dia da expiação, o que o dia da expiação representa para o fim do pecado, o seu maior responsável, e como o milênio descrito no Apocalipse 20, 21, se conecta com o dia da expiação. Como eu disse, quando nós conhecemos o santuário, ele vai ser a nossa lupa para nós podermos entender melhor as profecias bíblicas. Então, que Deus permita que, assim como nós tivemos a oportunidade de estudarmos Daniel, Apocalipse e o Gênesis, nós possamos concluir essa série maravilhosa junto com você. Por isso, meu convite é: convide alguém, porque se você acha que você entende do santuário como eu achava, eu estava enganado, e glória a Deus por isso. Eu dediquei mais tempo para entender de que o santuário é um assunto inesgotável, é um assunto maravilhoso. Então, não fique com essa verdade para você. Meu objetivo não é transmitir conhecimento. Meu objetivo é que esta palavra transforme a sua vida como está transformando a minha. E um segundo objetivo é um convite para você, que você possa compartilhar essas verdades. Crie um outro grupo, organize uma outra classe bíblica na sua igreja, chame um vizinho, um parente seu, use o material que será compartilhado, use as gravações que você vai receber, mostre para essa pessoa, tire suas dúvidas, encaminhe as perguntas dela para nós. Nós teremos a maior alegria de multiplicar e sermos multiplicadores destas verdades. Então, faça planos em oração, se você gostar, se isso tocar o seu coração, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, tá bom? Para nós irmos ao coração da série, que será Cristo, o povo de Israel, a igreja primitiva e nós seguindo a liturgia do santuário, nós precisaremos entender que Deus utilizou o ano da agricultura para o povo de Israel como base para explicar e colocar algumas das festas que Deus instituiu, as festas judaicas, e que elas ilustram e estão conectadas com as verdades do santuário. Vocês sabem que naquela época, né, existia já, né, a questão de outono, inverno, né, primavera, mas não é igual como os nossos países do hemisfério sul, no caso que a maioria é do Brasil, tá? Com um verão chuvoso, com um inverno seco e frio. Então, ali, Israel está no hemisfério norte. Então, eles têm outras características das estações, tá? E estas estações estão conectadas com o aspecto da chuva,
para que Deus ilustrasse com os momentos do plantio, do trigo e da cevada, né? Os momentos da colheita, ok? Já ouviu falar da colheita? Que um dia Jesus falou, a foice será usada para colher o trigo e o joio, e nós precisaremos ter frutos para fazermos parte do trigo e não sermos o joio. Então, o ano da agricultura judaica é a base para nós entendermos em que momento ocorria a semeadura, em que momento a semente germinava, em que momento vinha um tempo escuro, em que momento vinha uma primeira colheita, as primícias, em que momento ocorria a vendímia, né, das uvas, das olivas, representação no Apocalipse dos ímpios, o trigo e a cevada representam os justos, tá bom? Então nós vamos ver que ocorriam algumas colheitas, uma colheita na primavera, as primeiras colheitas, e umas colheitas, e a colheita do outono, tá bom? E isso está envolvido com o juízo que Deus está executando hoje, nós vamos entender isso à luz do santuário, tanto dos justos quanto dos ímpios, tá bom? Então, estou só dando a pincelada. Nós vamos entender com os versículos da Bíblia, com mais diagramas, com mais informações. Estamos só mostrando um outro capítulo do nosso estudo, tá bom? Então, Janaína, assim como você está gostando, espero que outras pessoas também estejam. E você, achando que tudo isso faz sentido, nós possamos louvar a Deus pela sua palavra e pela sua escola da salvação, que é o santuário. Como eu disse, as festas judaicas, nós estudaremos no capítulo seguinte, também estão conectadas com o santuário. Não sei se você já ouviu falar, a festa da Páscoa, que foi instaurada quando era para ser derramada a 10ª praga no Egito, né? Deus pediu para que um cordeiro fosse morto e o sangue dele fosse colocado no portal do povo de Israel. Tudo a ver, tudo conectado com o altar do sacrifício. Um cordeirinho era morto, o seu sangue era derramado. Então, as festas judaicas, elas refletem, traem mais luz a respeito do santuário. A festa das primícias, dos primeiros frutos, né? A água, a sua conexão com a pia, os pães, né? Os pães, os 12 pães que se encontravam na mesa da preposição aqui, conectado com a festa dos pães asmos, tá bom? E também a festa das trombetas. A festa das luzes, né? Nós vemos aqui o candelabro, que é representação do azeite que era queimado e gerava luz, né? E esse azeite é representação do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado aonde? Em que época do ano? O livro de Atos indica que no Pentecostes, né? Coincidentemente, e claro que não existe coincidência na Bíblia, Jesus envia o seu Santo Espírito para que ele fosse soprado em forma de fogo, para que na festa do Pentecostes, no calendário judaico exato, 51 dias depois, né, da ascensão de Cristo, nós vamos mostrar os dias que diferem a ascensão de Cristo, a morte de Cristo, o Espírito Santo foi derramado na festa do Pentecostes, tá bom? As outras festas, o dia mais solene do calendário judaico, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, a festa da dedicação. Qual é essa festa pouco conhecida, né, por nós? Todas essas festas têm lições para a nossa vida até hoje. Creio que a pergunta mais natural ao ver esse slide é, mas espera aí, essas festas não foram dadas apenas para o povo de Israel e hoje nós não deveríamos praticar essas festas? Sim, em parte. Por quê? Porque Jesus é o centro de todo o simbolismo do santuário e ele é o centro também de todo o simbolismo das festas judaicas. Então, Jesus é o ápice, é o auge da revelação do santuário. Então, nós não precisamos matar mais cordeirinhos, isso está correto. Nós não precisamos praticar a festa da Páscoa, matar um cordeiro, não há necessidade, Jesus já morreu por nós.
Mas o que nós queremos trazer aqui, nós vamos enfatizar melhor isso e explicar melhor, é que as lições dessas festas para o povo de Israel são as mesmas lições que Deus quer que nós aprendamos. E o mais intrigante ainda, e nós vamos estudar isso melhor, o ano calendário judaico, né, conectado com estas festas, define eventos para os quais Jesus cumpriu, né, o Espírito Santo foi derramado, Jesus mudou de compartimento do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Um dia Jesus vai voltar e em que época do ano, conectado com essas festas, Jesus vai deixar o santuário celestial. Isso não vai nos permitir fixar uma data, nunca, isso não será possível, mas a época do ano poderá ser identificada à luz do santuário, das festas judaicas e do ano calendário judaico, tá bom? Isso não significa que nós nos tornemos doutores em tradição judaica, ao contrário, não é esse o objetivo, né? Mas é apenas entendermos que isso permite que nós entendamos melhor o santuário, tá bom? E a salvação do povo de Deus. Esse estudo também é muito fascinante. A história de Israel segue a liturgia do santuário. Todos vocês sabem que a história de Israel, depois de ter deixado o Egito, ela se iniciou no deserto, e ali eles foram cuidados, né? Eles atravessaram o Mar Vermelho, depois no deserto eles caminharam, e por 40 anos foram preparados para então possuir a Terra da Promessa. Vejam que interessante, nós vamos explicar com os textos bíblicos e vamos dar muitos mais detalhes. Esse slide é o resumo de 1 hora de estudo, tá bom? A história do povo de Israel, já como um povo livre, se inicia quando o cordeiro salva a vida dos primogênitos, um cordeiro morto, o altar do sacrifício sendo identificado aqui no santuário. Paulo diz de que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho. Eles foram sepultados na água, sem se molhar, e eles ressurgiram livres ao verem seus inimigos todos sendo mortos naquele grande dia. Por que o mar aqui conectado com a pia? Porque na pia, na fonte da água, existe o mesmo elemento que purifica a vida do povo de Israel e pode também purificar a nossa. Ok? Vocês já ouviram falar que no deserto Deus derramou pão do céu? O maná? O mesmo elemento que se encontra na mesa dos pães. Ok? Você sabe também que Deus tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem para ambientar durante o dia ao povo de Israel, de maneira que o calor não trouxesse tanto incômodo e problemas para a jornada do êxodo no deserto. Mas essa coluna de nuvem se transformava em uma coluna de fogo que iluminava e aquecia, porque no deserto as temperaturas oscilam de temperaturas baixo zero até 50 graus Celsius. Então, essa coluna de fogo aquecia o deserto para que eles não tivessem frio, tá? Vejam que o elemento fogo ilumina, assim como o candelabro ilumina, e é exemplo para nós. Eu queria pedir, Janaína, se puder evitar, por favor, fazer o rabiscos, eu não tenho o controle aqui, só para não ficar gravado aqui na nossa, tá bom? Por gentileza, eu vou mudar de slide para ver se muda aqui. Eu não sei como apagar isso. Deixa eu ver, só um minuto. Eu não sei como aqui. Só ela pode apagar. Tá, então vou pedir, Janaína, por favor, se puder apagar por nós, talvez a sua criança, sem querer, ela tocou um pouquinho a tela. Muito obrigado, tá bom? Agradeço. Então, nós passamos já por aqui as festas judaicas, a história de Israel. Precisamos voltar aqui.
Moisés foi chamado para ser intercessor entre o povo de Israel e Deus. Então, Moisés, ele é a ilustração da intercessão simbolizada no altar de incenso, porque o incenso que sobe, né, do santuário para os céus representa as orações. Então, a história de Israel é recheada dos mesmos elementos da liturgia do santuário. Quando Deus conduziu para o Monte Sinai, nós veremos de que Deus entregou o quê para o povo de Israel no Monte Sinai? 2 tábuas contendo os mandamentos de Deus, exatamente os mesmos elementos que se encontram na Arca da Aliança, ok? E percebam que apenas Moisés saiu do acampamento, deixou alguns líderes a certa altura do Monte Sinai, e apenas Moisés esteve diante da presença de Deus como sumo sacerdote para receber as 2 tábuas da lei. Essa história é fascinante. Nós vamos ver nos detalhes que Deus tinha planos que iam além da imaginação do povo de Israel para transformar a vida desse povo, para eles possuírem a terra da promessa. Tá bom? Num estudo seguinte, nós vamos nos deleitar com a caminhada, a jornada de Cristo, seguindo o santuário celestial. Jesus habitou neste mundo, se encarnou, e ele, como cordeiro que tira o pecado do mundo, habitou no acampamento deste mundo. E ele foi escolhido do meio do acampamento, como era escolhido o cordeiro. Ele, depois de 33 anos de vida, 3 anos e meio de ministério, ele morreu na cruz como um cordeiro, referenciando ao altar do sacrifício. No dia da Páscoa, no feriado daquela festa, Jesus, 3 dias depois, ressuscitou, porque a água é um símbolo da renovação de vida, né? Referenciando a fonte da água. Ele ressuscitou exatamente no dia das primícias. Nós vamos mostrar os textos bíblicos, mostrando de que Jesus estava dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou o sumo sacerdote, sou o Salvador, sou tudo que vocês precisam, né, para serem salvos. E os seus não o receberam, não o reconheceram, mesmo doutores da lei conhecendo o ritual do santuário. Jesus é o pão, ele ascendeu ao céu, entrou no lugar santo, nos céus, e ele envia através do Santo Espírito, né, inspirando as nossas mentes, a palavra de Deus. Ele envia o Espírito Santo, a luz, né, o azeite, símbolo do candelabro, e Jesus está lá ouvindo as nossas orações, a simbologia do altar de intercessão, tá bom? Num dia especificado por Daniel 8:14, e até 2.300 tardes e manhãs, Jesus abandonou o lugar santo e ele entrou no lugar santíssimo para iniciar uma nova e última fase do santuário celestial. Ele iniciaria um juízo. À luz da lei de Deus, ele julgaria os mortos e os vivos. E ele se encontra lá até o momento em que ele o abandonar, e então a graça terminará para todos e Jesus voltará para consumar a vitória do bem contra o mal no grande conflito. Jesus seguiu todos os passos definidos na liturgia do santuário. É como se nós pudéssemos dizer o seguinte: o santuário é uma profecia, a maior de todas, porque ela cobre a história de Israel, a história de Cristo, a história do grande conflito. Tá bom? Nós vamos estudar em detalhes todos esses versos que comprovam o que eu estou dizendo nesse slide resumo aqui. E nós vamos conectar com as datas, com as festas, com os anos, com as estações, para que tudo fique divinamente conectado, né? Porque Deus estabeleceu assim, para que nós entendamos que o que falta, o pouco que falta da liturgia do santuário, que Jesus está seguindo, vai se cumprir ao pé da letra, utilizando as festas judaicas, não mais do deserto, e sim, né, ilustrações de colheitas, de semeaduras,
ele vai julgar, finalizar esse julgamento, e ele vai voltar para entregar o galardão aos seus filhos, tá bom? Não se preocupe, Janaína, tá tudo certo. O bom é que vocês estão acompanhando aí, tá? Então, vejam que a gente vai louvar a Deus pelo que Cristo fez por nós nesse sacrifício, neste mundo, e ele continua intercedendo, trabalhando por nós. Ele não está de braços cruzados, ele não está no trono ao lado do Pai, esperando o tempo passar para ele voltar. Ele está trabalhando pela nossa salvação. O Evangelho é muito mais profundo e não está limitado ao sacrifício da cruz, como algumas igrejas, irmãs e comunidades cristãs, né, ao nosso redor, eles pensam que a salvação foi consumada na cruz, e isso é fato, isso é verdade, mas ela não foi concluída, não foi terminada. Há algo que Jesus fez no santuário e que nos traz lições para a nossa vida, para que essa graça derramada na cruz, através do seu sangue, transforme nossa vida num processo que nós precisamos entender e aprender e colocar em prática. Tá bom? Então, a Bíblia e a história da igreja seguem a história, a liturgia do santuário. A Bíblia, não sei se vocês sabem, existe uma profecia no Apocalipse que descreve que a Bíblia foi sepultada, queimada, e ela esteve morta por alguns dias, exatamente o número de dias, né? Depois ela ressuscitou, né? Esses episódios ocorreram na França. Eu preciso corrigir aqui os anos, tá? Um deles está equivocado, mas mais ou menos ali na Revolução Francesa ocorreram esses eventos, tá bom? A Revolução Francesa negou a existência de Deus, queimou o Antigo e o Novo Testamento, as duas testemunhas de Apocalipse 11, porém ela ressurgiu com força, e então a Bíblia foi a base para a Reforma Protestante, né? O pão alimentou o redescobrimento de uma verdade, né? Que nós somos salvos pela fé, a grande verdade de Lutero. O Espírito foi enviado, né, para que uma mensagem muito especial fosse compartilhada no ano em que Jesus mudaria do compartimento do lugar santo até o lugar santíssimo, ok? Nós vamos entender como alguns protagonistas dessas mensagens, elas também têm uma conexão com a intercessão, tá bom? Do altar do incenso, e nós vamos entender que essa igreja, né, que recebeu ao longo da história essas mensagens, ela é chamada para explicar ao mundo que está ocorrendo hoje um juízo e que o dia da expiação do santuário celestial teve início e terá um fim. E quando isso terá o fim, será o dia mais solene, né, daqui para o futuro, obviamente, porque Jesus marcou a história deste mundo, mas daqui em diante, o momento em que Jesus abandonar o santuário celestial será o momento em que não haverá mais oportunidade para a salvação. E nós vamos entender por quê, como, tá bom? Então, a igreja também seguiu a história e a liturgia do santuário. Então, quando nós recapitularmos a simbologia e as verdades e a relevância desses símbolos no santuário, nós vamos ver de que o sacrifício de Cristo é ilustrado no altar do sacrifício, o batismo na pia, a palavra de Deus é o coração dos pães, né? O Espírito Santo, símbolo da luz do azeite, a oração do incenso, os 10 mandamentos, o juízo. Tem muitas verdades que se encontram no santuário e nós vamos entender com muito mais clareza, tá bom? E aqui já faço uma propaganda. A nossa classe, né, os membros da nossa classe escolheram o assunto do santuário, tá? E não sei se vocês estão vendo, as doutrinas que se encontram na Bíblia, né, estão sendo citadas aqui no santuário. E o assunto, o segundo mais votado foi o assunto das doutrinas. E para atender esse grupo de pessoas que quer estudar a respeito das principais doutrinas bíblicas, existe uma outra classe bíblica, e depois eu vou enviar os detalhes no nosso grupo, tá bom? Para que você possa fazer parte do estudo das doutrinas, que vai ocorrer toda quinta-feira às 20 horas também, a partir de março,
tá bom? Então, nós vamos atender os dois grupos, para quem escolheu o santuário e para quem tem interesse de aprender sobre as doutrinas, tá bem? Outros professores com material muito explicativo serão os que vão abençoar você nesse conhecimento a respeito das doutrinas. Então, as verdades principais da Bíblia se encontram no santuário, tá bom? Nós vamos ver que, obviamente, Satanás tem um elemento, ele inventou um inimigo aqui na Terra, chamado de anticristo. E ele é o inimigo também do santuário. Se o santuário revela as verdades bíblicas mais importantes para a nossa salvação, esse anticristo criou falsas verdades para contrapor e se opor às verdadeiras que se encontram no santuário. A missa, né, a salvação pelas obras, Jesus é morto todos os dias, né, simbolicamente na missa. E Jesus deveria morrer uma única vez, tá? O batismo não é mais por imersão, como é bíblico, como Jesus o praticou. O batismo proposto é por aspersão, tá? Nós não morremos por fração de segundos quando nós recebemos algumas gotinhas na nossa cabeça. Mas sim, nós morremos, entre aspas, deixamos de respirar por fração de segundos quando nós somos submergidos totalmente no local onde somos ou fomos batizados, tá? A Bíblia foi menosprezada e a tradição e o catecismo têm mais autoridade do que a palavra de Deus. As rezas repetitivas, né, e o clero como intercessores, ou os santos, né, como intercessores, em lugar de Cristo, podem transmitir as nossas orações, né? O testemunho verdadeiro, a luz, né, que cada cristão é chamado para ser, ele ficou limitado não aos crentes, e sim ficou limitado à liderança dessa igreja, tá bom? Então, todas as outras verdades inseridas no lugar santíssimo, a lei de Deus foi alterada, né? O segundo e o quarto mandamento foi alterado, nós vamos entender. A hóstia e os sacramentos, o purgatório veio à existência, né? Muito tempo depois de que Jesus morreu. Não existe necessidade de juízo, existe uma recompensa imediata. A pessoa morreu, alguém pode realizar uma missa e essa pessoa pode ser salva, mesmo que ela tenha feito coisas ou decidido algo que ela ia contra a salvação dela mesma. Então, mentiras, né, enganos foram propostos pelo inimigo do santuário para que essas lições fossem perdidas e as pessoas que fazem parte do engano percam a oportunidade de serem transformadas, né? E completar o processo da salvação. O maná traz uma alusão a uma mudança de um regime, uma reforma alimentar. Esses princípios de saúde não são praticados e não precisam ser praticados, já que Jesus cobre com a sua graça todos os nossos pecados. Então, nós podemos beber tudo que quisermos, colocar na nossa boca tudo que quisermos, no nosso ouvido, nos nossos olhos. A sua graça nos transforma e nós estamos perdoados e nós não precisamos mudar de vida. Uma mentira que o inimigo colocou, dizendo, barateando a graça de Cristo, né? A distorção do milênio. O milênio não será de paz como está sendo proposto e vai se propor com mais intensidade nos próximos anos, tá bom? A figura de Satanás, né, o juízo, o julgamento que vai ocorrer com ele, o fim dele no milênio, etc., etc., e até mesmo o inferno, foi distorcido e manipulado pelo anticristo para falsificar as verdades que se encontram no santuário. Nós vamos entender também para desmascarar esse inimigo e convidar aqueles que por algum motivo fazem parte ou absorveram dessas filosofias, dessas doutrinas humanas, para convidá-los a fazer parte da verdade. Porque, como Jesus falou, né? A verdade liberta, e você está convidado a ser liberto do engano. Um novo estudo que eu tive a oportunidade de colocar aqui, um novo capítulo dentro dessa série, nós vamos entender quando Jesus abandona o santuário. Em que momento? Shekinah é a palavra que aparece no livro de Deuteronômio, né, de Êxodo, para descrever a presença de Deus no lugar santíssimo. Nós vamos ver de que Deus propõe a aliança para o povo de Israel, entrega 10 mandamentos para ele, Israel aceita essa aliança, Israel constrói o santuário
e a Shekinah se faz presente no santuário celestial. Isso ocorreu, perdão, no santuário terrestre no deserto, e isso ocorreu também com Salomão. Depois nós vamos ver de que o povo se distanciando, se afastando de Deus e adorando ídolos, Deus permite e envia a Babilônia para que ocorra uma primeira destruição do templo. 800 anos de apostasia e infidelidade são o motivo para que Deus permita essa destruição. Abominações são realizadas dentro do santuário. Nós vamos entender quais são essas abominações, o que isso tem a ver com os últimos dias, tá? Nós vamos entender de que os romanos permitiram e enviaram os seus soldados para que ocorressem 2 cercos na cidade de Jerusalém, tá? Na época da Babilônia. Perdão, estou falando do cerco babilônico em primeiro momento, tá? Só para não confundir. Os textos bíblicos mostrarão que a presença de Deus se retira do templo para dizer: terminou a minha proteção e agora ficam expostos aos ataques do inimigo através do instrumento daquela época que era a Babilônia, tá bom? Deus tem misericórdia, esse povo é resgatado 70 anos depois das profecias de Jeremias terem se cumprido, Deus restaura Israel, Israel se arrepende, Israel reconstrui o templo em tempos muito angustiosos, Jesus entra nesse templo e por isso ele é mais maravilhoso e grandioso que o primeiro templo de Salomão, tá bom? Porém, esse mesmo povo entrou em apostasia, tá? Ocorre uma segunda destruição, não mais por Babilônia, e sim por Roma. A apostasia é uma infidelidade. Esses líderes do povo escolhido por Deus mataram, né? Condenaram à morte a Jesus, seguindo a parábola, né, dos servos infiéis. Eles quiseram a herança, né, do chefe da fazenda e eles mataram o filho, o herdeiro, tá? Apostasia e infidelidade. Eles realizaram abominações no templo. A história se repete. É incrível, né? Novamente, Jerusalém é sitiada, é cercada, dessa vez os romanos, ocorrem 2 cercos, nós vamos ver que isso tem implicações futuras, com um novo cerco, os sinais de um sítio contra o povo de Israel espiritual, Nova Jerusalém, de hoje, tá bom? Naquele tempo, Jesus chora e ele abandona o templo de Herodes pela última vez, e então esse templo é destruído no ano 70. Isso nos vai ajudar a entender em que consiste a abominação desoladora, tá bom? Da qual Jesus citou, parafraseando o profeta Daniel, a história da Babilônia, a história de Roma, sitiando a cidade de Jerusalém, se correlaciona diretamente com o último sítio contra o povo de Deus e um sinal para abandonar algumas localidades que nós vamos entender melhor antes do fim do tempo de graça, tá bom? O que representa o cerco de Jerusalém, não mais por Roma imperial, e sim por Roma papal, para o povo de Deus que já está praticando as verdades do santuário, tá bom? Então, é fascinante, não perca, é uma verdade que para o nosso tempo precisa fazer diferença também. Nós vamos estudar o dia da expiação, qual é a sequência, né, da transmissão do pecado, desde o pecador, passando pelo o sangue, né, do altar do sacrifício, até as cortinas do lugar santo, indo até o lugar santíssimo, depois finalmente sendo colocadas no bode Azazel, o que representa isso, tá bom? Nós vamos explicar através de um fluxograma. Já que o inimigo, ele colocou as mentiras dele contra o santuário, né? Nós vamos descobrir de que Deus chamou diferentes grupos de pessoas, os quais formaram comunidades religiosas para resgatarem as verdades do santuário. Os luteranos resgataram a verdade da salvação pela fé no sacrifício de Cristo, no altar do
sacrifício. Os batistas foram chamados para resgatarem o verdadeiro batismo por imersão. Os loluardos foram um dos primeiros grupos que foram chamados para, depois de Wycliffe, né? Wycliffe traduzir a Bíblia, resgatar a verdade da palavra de Deus, o pão de vida. Isso permitiu que os luteranos, os batistas, pudessem ter a base bíblica para defender essas verdades. Depois, os presbiterianos resgataram a verdade da verdadeira adoração, não repetitiva. Os metodistas, eles foram chamados para que, junto com a palavra de Deus e a verdadeira oração, eles pudessem nos ensinar como ter um testemunho vivo e pessoal do amor de Cristo. E nós, adventistas, somos o último grupo chamado, não melhores do que os anteriores, mas apenas os últimos, chamados, né, obreiros da hora undécima, para resgatarmos as verdades do lugar santíssimo. Os 10 mandamentos, eles não foram alterados, eles ainda estão vigentes, porque Jesus morreu e ele disse que nenhum tio, nenhum jota da lei de Deus passaria. Quais são as outras verdades? O juízo, a reforma de saúde e outras mais que se encontram no lugar santíssimo, nós, adventistas, fomos chamados a praticar, compartilhar a estes nossos irmãos que vieram antes de nós. E se você faz parte de um desses grupos mencionados aqui, seja de um grupo católico mencionado no slide anterior, seja de um grupo evangélico mencionado neste slide, né? Igrejas protestantes tradicionais ou igrejas protestantes não tradicionais que não se encontram nesse slide, você é convidado a entender as verdades do santuário para você entender em que momento da história você está vivendo à luz do santuário celestial, do santuário terrestre e celestial, perdão, tá bom? De maneira que, entendendo as principais verdades bíblicas, nós vamos poder entender de que todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão inseridas no santuário e no simbolismo delas, tá bom? O batismo, o perdão dos pecados, o dízimo, os levitas, né? Eles viviam de quê? Das doações e dos dízimos do povo de Israel. Eles eram o que hoje os nossos pastores são, tá bom? O testemunho de Jesus, o Espírito Santo, o espírito de profecia, a oração, a reforma de saúde, os pães, a Bíblia, a lei, o sábado, o estado dos mortos, a ressurreição, né? A vara de Arão que floresceu, o milênio, o juízo, tudo isso explicado e intrinsecamente, divinamente amarrado através do santuário. Tá bom? Então, de novo, você vai poder estudar essas verdades, essas doutrinas melhor na classe bíblica da quinta-feira. Aguarde mais detalhes. Nós vamos entender já no final da nossa série, e já estamos chegando ao fim do nosso estudo de hoje, nós vamos entender de que nós precisamos seguir a liturgia do santuário. Aceitamos a cruz do Calvário, seremos batizados, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar para dar testemunho, para que nesse processo de justificação, santificação, um dia nós sejamos glorificados. Mas nós não guardaremos os 10 mandamentos quando formos glorificados. Nós somos chamados para guardar os mandamentos de Deus antes do fechamento da porta da graça. Nós vamos entender tudo isso e por quê, tá bom? Para que nós possamos estar diante da presença de Deus sem sermos fulminados porque somos pecadores, nós precisamos seguir a sequência desse processo chamado salvação. O santuário é a escola da salvação, é o mecanismo que Deus proveu para que você e eu sejamos transformados e um dia estejamos diante da presença do Pai e nós não sejamos fulminados. Tá bom? Esse é o objetivo do santuário para você e para mim. Ok? Então, isso aqui é uma outra forma de apresentar o mesmo, tá bom? Então, nós, no fundo, vamos estudar Jesus, as suas características, porque o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Davi, inspirado por Deus, ele disse isso em Salmo 77, 13. Então,
O caminho de quê? O teu caminho de amor, o teu caminho de misericórdia, de justiça, o teu caminho de salvação se encontra no santuário. É uma jornada que tem início entrando pela porta, tem lições para nós praticarmos no átrio, lições para nós praticarmos no lugar santo, e precisamos praticar as lições que se encontram no lugar santíssimo. Porque Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Todos os elementos simbólicos do santuário remetem ao nosso querido Salvador, Jesus. Tá bom? Por qual motivo nós vamos estudar o santuário? Porque ele quer habitar em nós. Porque é o fundamento da nossa fé, é a escola da salvação. Ellen White disse de que nós estudaremos a salvação pela eternidade. Isso quer dizer que nós não poderemos esgotar o conhecimento da salvação nesta terra, apesar de estudarmos o assunto do santuário. Mas nós podemos ter essa bênção, tá bom? Estudando hoje, enquanto o grande conflito não é resolvido. Mas nós nos aprofundaremos com o verdadeiro professor do santuário lá no céu, quando nós estivermos todos lá, tá bom? Então, o santuário é o mecanismo para ilustrar o plano da salvação. É um plano, Deus não falha, esse plano vai se cumprir, já tem um vencedor e agora basta nós escolhermos o lado vencedor e sermos transformados pela sua graça, né? Pela graça de Cristo. É o caminho do retorno ao Pai. É a forma como Deus demonstra amor, misericórdia e justiça. É a maneira como Deus vai resolver o problema do pecado e ele vai explicar para justos, injustos, ímpios, ateus, anjos caídos, anjos não caídos, seres de outros mundos que caíram em pecado, que não caíram em pecado, todos eles estão tirando lições do santuário a respeito do amor, da misericórdia e da justiça de Cristo. Tá bom? Jesus como maior revelação do santuário. Nós vamos estudar a verdade que conecta todas as outras verdades da Bíblia. Você gostaria de aprender mais a respeito desse assunto? Participe da nossa série. Você está mais do que convidado. Compartilhe esse link. Ninguém perdeu nada. A nossa série nem começou. A gente deu apenas uma pincelada e você poderá abençoar outras pessoas participando do nosso estudo. Tá bom? Nós vamos concluir nosso estudo de hoje com esse convite. Que Jesus possa tocar o seu coração para que você permaneça conosco nesta série até o final dela. E que ele, como o centro do santuário, possa transformar a sua e a minha vida. Por isso, com esse convite, com esse pensamento, nós vamos fazer uma oração para terminarmos nosso estudo. Oremos. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, porque ainda nós temos tempo para estudarmos a tua palavra, compartilharmos, cumprirmos a nossa missão. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que atenderam o convite feito pelo Espírito Santo para estudarmos a tua palavra. Abençoe, Senhor, cada uma delas, que nada permita atrapalhar, que toda segunda-feira nós possamos estudar esse maravilhoso assunto. Abençoe aqueles que vão assistir à gravação, que eles possam entender, que eles possam também usufruir das bênçãos que é estudar a tua sagrada palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, te agradecemos, te louvamos por essas verdades e agradecemos pela intercessão que Jesus está realizando por nós neste momento. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.